Tá gravando. Olá, nós iremos apresentar nosso projeto de extensão, que é titulado Cultivando a Inclusão, Alimentação Saudável e Educação com Plantas Alimentícias Não Convencionais. O projeto é composto por mim, Ana Carla Santiago, Edmilza Santiana e o nosso orientador, professor Dr. Albert Einstein. As plantas alimentícias não convencionais são espécies que podem ser facilmente encontradas e cultivadas, mas que acabam sendo negligenciadas e tratadas como mato porque as pessoas não têm o conhecimento dessas plantas. Foi pensando nisso que nós decidimos unir essas ideias de difundir esse conhecimento numa aula escolar em escolas públicas, por as plantas terem um alto valor nutritivo e ser um forte aliado ao combate da insegurança alimentar. Então, decidimos unir essa ideia de volta escolar com a educação inclusiva, para poder colocar os alunos para desenvolver suas habilidades socioemocionais, cognitivas, e eles terem um maior entendimento do que é o projeto, do que são essas plantas e como eles podem consumir de uma forma segura. O objetivo do nosso projeto é articular a horta, né? Tanto vertical como em canteiro, com os alunos do ensino fundamental e os alunos da educação especial. Ao longo do ano, nós trabalhamos com cerca de 4 turmas, sendo elas de 6º a 8º ano, e as turmas de EJA, de Educação Inclusiva, onde tinham alunos que tinham limitações físicas, alunos com limitações neurológicas. Então, fomos desenvolvendo as atividades para que ficasse de claro entendimento para eles. A articulação inicial da apresentação do projeto para a comunidade acadêmica foi a apresentação do projeto aqui no Instituto Federal. A gente trouxe para apresentar aqui no Instituto e também apresentamos lá no colégio onde se desenvolveu o projeto, na Escola Aguaíris. Também foi apresentado o projeto durante a formação em rede na Escola Municipal, onde nós fomos dando uma ideia de como iríamos trabalhar, de como iríamos fazer as atividades com os alunos, e os professores vieram conversar com a gente querendo se unir para fazer a implementação dessa horta na escola. Aqui foi um levantamento topográfico que fizemos, onde fizemos o levantamento do perímetro da área. O que esse levantamento trouxe é saber a disposição, a distribuição dos canteiros onde iríamos fazer os canteiros. Aqui foi a preparação da área no desenvolvimento do projeto. A gente fez aí a manutenção ao longo do ano. Aqui a gente fez a retirada das ervas e vassouras, colocou um luxo para não desenvolver as ervas até a implementação dos canteiros. Ao longo do ano também tivemos que ir fazendo várias manutenções na horta, contendo a limpeza e também a adubação orgânica, feita com material orgânico, esterco bovino, humus de minhoca, esterco caprino, para deixar o solo preparado para receber as espécies que seriam plantadas. Também desenvolvemos atividades como folders informativos, para que os alunos pudessem entender o que era o projeto, o que são as plantas, como elas podem ser cultivadas, e todo esse material foi pensado no Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA, que se trata de um material com uma linguagem simplificada, com desenho, com cores mais vibrantes, para que os alunos tenham uma fácil compreensão acerca do tema. Aqui foi a produção de mudas, onde a gente plantou sementes de plantas panas. Essas sementes a gente comprou pela internet, no site. Sementes aí certificadas. Aí a gente plantou aqui na Casa de Vegetação, aqui no Instituto Federal. E também plantamos com os alunos da escola lá, do Aguaíris, essas sementes. E a quantidade de espécies que trabalhamos foram 9, e 5 hortaliças convencionais. Fizemos também uma oficina de produção de horta vertical com os alunos, então para eles como é que eles poderiam cortar esse material reciclável, que foram as garrafas PET, como eles poderiam amarrar e depois colocar elas em parede para que elas ficarem suspensas.
nós colocamos as garrafas em uma altura acessível para todos, porque na turma nós temos alunos que tinham deficiência física. Então, as garrafas estando posicionadas em diferentes alturas facilitavam o acesso a elas. Aqui foi o desenvolvimento das atividades com os alunos de matemática. E aí a gente pôde trabalhar com os alunos a medição do canteiro, também da área, para saber quantas mudas ia caber em cada canteiro. E fizemos também um transplantio. Esses alunos, eles puderam aprender aí usar a matemática com as bandas e na disposição dela, né, em uma área. Nós também fizemos um plantio com os alunos das sementes que tinham sido utilizadas. Nós plantamos sementes de chicória, de oracronobis, fizemos também o plantio dessas mudas até elas ficarem bem desenvolvidas para serem colocadas nos canteiros. Aqui foi a divulgação do nosso projeto, né, dos resultados parcial, onde a gente fez a exposição aí de algumas espécies de mudas funks e trouxemos aí os resultados parciais do nosso projeto. O banner que veio aí com as informações, e isso trouxe para a comunidade ter conhecimento do que estava sendo desenvolvido ao projeto e trazer conhecimento sobre essas espécies de plantas punks. Nós também desenvolvemos atividades seguindo também os parâmetros do DUA, onde nós colocamos as fotos das espécies que tinham sido plantadas pelos alunos lá nos canteiros. Logo depois tem a foto em preto e branco para que os alunos pudessem usar a criatividade deles para colorir e fazer assim o reconhecimento das espécies que eles tinham produzido. Fizemos a organização da Feira de Ciências lá do Adelaide. O tema da Feira de Ciências foi meio ambiente. Pensando nisso, a gente colocou as espécies que tinham sido cultivadas pelos alunos ao longo do semestre para eles apresentarem, falarem que eles tinham aprendido, dizer como é que podem ser consumidas essas plantas, porque tudo isso foi ensinado para eles. E teve uma boa participação. A gestão da escola estava lá, toda a comunidade acadêmica pôde ver a apresentação dos alunos. Aqui foi uma produção textual, onde os alunos desenvolveram o jornal, que foi apresentado na Feira de Ciência. O tema do jornal é a Conexão Verde, e esses alunos eles abordaram no jornal uma reportagem sobre a importância do nosso projeto para a comunidade. Temos aqui a nossa horta já com as espécies desenvolvidas, onde elas estavam prontas para fazer a colheita. A colheita foi realizada por alunos do 8º ano. Utilizamos essa turma para fazer, ensinamos para eles como colher e como eles poderiam consumir de forma segura esse tipo de planta. Logo após, nós podemos fornecer essas plantas na merenda escolar. Aqui foi a degustação que trouxemos alguns docentes fazer a degustação do cará roxo e do cará branco, que aqui na nossa região é conhecido como cará da mata. E também na instituição do projeto foi desenvolvido no colégio Aglaíris, a gente pôde também, com as espécies plantadas na área, na horta lá, levar para os alunos fazer a degustação lá com a turma do EJA. Tivemos aqui a implementação efetiva das plantas na horta, que foi uma coisa muito positiva. Os alunos tiveram um bom engajamento, eles sempre se interessavam em saber como eles poderiam consumir, como eles poderiam cultivar, se eles poderiam levar as espécies para casa, onde eles poderiam encontrar, e apresentando o tempo todo bons resultados para a gente. Eles estavam com a maior familiaridade sobre o tema do projeto, podendo assim passar na rua e reconhecer alguma espécie e levar para a gente poder trocar esse conhecimento lá na escola. Os materiais didáticos que nós produzimos foi todos seguindo os parâmetros do DUA para facilitar a compreensão dos alunos, para que não ficar com nenhuma dúvida, para que ele pudesse ter uma conversa mais clara com a gente e sabendo abordar esse tema. Como a Ana falou, né, a gente fez a colheita das espécies que foram plantadas na horta escolar, e com essa colheita os alunos puderam fazer essa degustação daquilo que eles
haviam plantado, haviam fazido todo desenvolvido ali o manejo junto conosco. E as atividades práticas de preparo de substrato, montagem da horta, do plantio, do manejo, como eu já falei, os alunos todos participaram, né? As apresentações de linhas internas e externas também, né, fizeram com que ampliasse a visibilidade do nosso projeto, reforçando o papel da extensão universitária entre o IFPE e a escola pública. Aí, para concluir, né, o nosso projeto ele consolidou uma estratégia pedagógica integrada, articulando alimentação saudável, meio ambiente e inclusão. O projeto ele fez a aproximação do Instituto Federal com a escola. Isso reforça o papel da extensão na construção de soluções conjuntas para os desafios da nossa comunidade local. E os desafios, né, identificados foi a necessidade da instituição, a horta e rotina escolar, com maior envolvimento na gestão de docentes e estudantes e familiares, ou seja, a horta aí, ela vai impactar na vida dos estudantes, das famílias, porque os estudantes, com curiosidade, eles vão levar para as famílias e essas famílias vão poder identificar essas plantas como eu já havia falado anteriormente. Essa implementação da horta foi bastante colaborativa também pela gestão escolar. Toda a comunidade acadêmica estava bem engajada em participar do projeto, em ver como é que as plantas estavam se desenvolvendo, em ajudar a gente a manter a horta. Os alunos sempre estavam interessados em participar da atividade, foi desenvolvendo as habilidades cognitivas dele, algumas habilidades motoras, principalmente porque tinham alguns alunos que tinham maior dificuldade de se locomover até a área da horta. Então, a gente foi tornando a área mais acessível para eles, deixando um ambiente confortável que eles pudessem trabalhar com a gente de uma maneira segura e que fosse de grande colaboração. Eles sempre vinham com a gente, trazendo os resultados das atividades dele, de como eles estavam gostando do projeto, de como estava sendo colaborativo e trazendo sempre a colaboração conjuntiva deles. Eles estavam trabalhando em conjunto, o que facilitou muito incluir esses alunos. Vemos em muitas escolas alunos que são neurodivergentes, que são neurodípicos, que têm algum tipo de deficiência física, ficando de canteiro, sendo tratados como qualquer. Então, foi uma coisa muito positiva os alunos chegarem na gente e dizer: estou gostando, porque a gente está sendo incluído em tal atividade, a gente está aprendendo como cultivar uma planta, como chegar em casa e poder consumir aquilo que a gente estava cultivando na horta. Então, foi uma coisa muito colaborativa, o que nos deixa com a impressão de que temos que continuar esse projeto, que essa implementação da horta é uma coisa muito positiva para as escolas. Essas foram as referências que nós fizemos para fazer nosso trabalho. E muito obrigada pela visão do curso. Gravou?